Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu o Santos por 1-0 na Vila Belmiro pelo Brasileirão e subiu algumas posições. Agora o Botafogo já pensa no Ceará, confronto da próxima quarta-feira às 20 horas no Newton Santos. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, começo a falar a respeito da vitória do Botafogo. O triunfo não foi fácil, o Botafogo com muitos desfalques. O técnico Renato Paiva levou a campo John no gol, Vitinho na lateral direita, Jair e David Ricardo na zaga com Alex Telles na lateral esquerda. Tínhamos no meio campo Gregory, Marlon Freitas, Savarino centralizado, pela direita Arthur, pela esquerda o Alan e o Juan Cruz como centroavante. Então, o Botafogo tinha um 4-2-3-1 com o Alan fazendo o extremo pelo lado esquerdo, em alguns momentos 4-4-2, dois laterais, dois zagueiros, pela direita o Arthur, os dois volantes por dentro, o Alan pela esquerda, com o Savarino um pouco mais adiantado e o Juan Cruz como centroavante. E o Neymar estava em campo, titular absoluto do Santos, quando tem mínimas condições, porque a equipe adversária vive um momento muito difícil dentro do Campeonato Brasileiro. Então eles vieram num 4-2-3-1, com o Neymar tendo liberdade lá na frente, Tiquinho Soares mais uma vez no banco de reservas, David Washington, centroavante, também no banco de reservas. O Neymar tinha essa liberdade para se locomover durante o jogo, e o Santos tinha pela esquerda o Guilherme, pela direita o Barreal, o Roleiser, que foi observado para vir para o Botafogo para atuar na ponta direita, jogando por dentro, como já jogou também recentemente pela equipe da Baixada Santista. Pois bem, galera, com isso o Botafogo tentando se estabelecer com bola, teve mais posse de bola desde o início, não foi só por conta da expulsão do Neymar, que vamos falar daqui a pouco, ocorreu no segundo tempo, mas o Botafogo tinha uma dificuldade grande. Quando conseguia quebrar as linhas do Santos, a bola parava no Juan Cruz. E ali, com todo respeito ao atleta e ao cidadão, muita dificuldade. O Juan Cruz não conseguia dar sequência, não conseguia fazer o pivô, não conseguia ter mobilidade. O Botafogo chegava à zona ofensiva e dependia muito da participação dele, porque o Botafogo utiliza muito o centroavante. O Igor Jesus é fundamental no jogo do Fogão, ele que pode vir a ser vendido em breve, e o Botafogo precisa estar no mercado para repor a altura. Hoje, John Textor, Alessandro Brito, toda a gestão do Botafogo deve ter visto que o Juan Cruz, infelizmente, não tem como acompanhar o ritmo em termos de qualidade do time atual, o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores. O Botafogo já está de novo, agora é o 8º do brasileiro, até o momento da gravação deste vídeo. Mas ganhando do Ceará, o Botafogo entra no G6, podendo ficar até na 5ª posição, dependendo do resultado do Fluminense mais tarde contra o Internacional. O Botafogo já está nas 8ª de final da Copa do Brasil, nas 8ª de final da Libertadores. Precisa reforçar. O Juan Cruz não tem como contribuir no momento, o Elias Manuel com muita dificuldade técnica também, o Mastriani entrou, logo tomou um cartão amarelo, embora tenha brigado mais com a defesa do Santos. O Botafogo precisa ir bem e muito bem ao mercado. Beleza, galera. O Santos, então, não se sentia tão incomodado pelo pouco poder de fogo do Botafogo na zona ofensiva, que passava muito pela dificuldade do Juan Cruz, e começou a sair. Então, num lance que o Botafogo atacou e a bola chegou ao goleiro adversário, ele logo ligou o Neymar pelo lado esquerdo, o Neymar entrou na área, aí driblou o Marlon, driblou o Jair, finalizou, o John fez a defesa e o Botafogo se safou. A partir dali o Santos cresceu um pouco mais, criou umas oportunidades, Roleiser virando de trivela, o Barreal finalizando, mais um chute de longe também, acabou assim o primeiro tempo. O Botafogo foi melhor em grande parte do tempo, mas não conseguiu finalizar da melhor maneira e o Santos terminou melhor a primeira etapa. E aí o que aconteceu? As equipes voltaram sem mudanças do intervalo, logo no início do segundo tempo o Santos mexeu, melhorou um pouco ali por volta dos 10, 11 minutos. Teve chance perigosíssima, cruzamento, atravessando a área, então houve o cabeceio, se bem me lembro, do Barreal, o David Ricardo tirou em cima da linha, o Guilherme ia completar sozinho para o gol. Ali o Renato Paiva já foi visto pensando em alterações, sentiu que o Botafogo precisava de mudanças. Tirou Alan e Juan Cruz, colocou Natan e Santiago. Foram bem, mas principalmente após a expulsão do Neymar. Então o Botafogo tinha Arthur, Savarino e Natan, ou Arthur, Savarino e Santiago com o Natan
um pouco mais adiantado. Ainda não estava surtindo efeito, o Santos crescia na partida, tinha algumas possibilidades, o Telles errou um passe lá no ataque, veio o contra-ataque santista, com o Marlon entrando muito na área, passe para dentro, finalização, o John fazendo a defesa, depois o Guilherme pela esquerda cortando para dentro também a finalização, que passou perto do gol, até que aos 28 do segundo tempo entraram Mastriani e Matheus Ponte. O Ponte no primeiro momento na esquerda, Vitinho na direita, Mastriani lá na frente centralizado, saíram Savarino e Alex Telles. Então nós tivemos Natan pela esquerda, com o Santiago Rodrigues por dentro no meio campo, Arthur na direita, o Mastriani mais adiantado. O Botafogo já tinha feito 4 trocas, quando teve um escanteio para o Santos, jogada vai, jogada vem, Arthur dominou mal a bola, cruzamento, John corta, e o Neymar, que já tinha amarelo, porque tinha tomado um drible maneiro do Jair na primeira etapa e levantado o nosso zagueiro, tomou o segundo amarelo porque simplesmente decidiu que deveria fazer o gol com a mão. Segundo amarelo, expulsão, e o Botafogo cresceu na partida. O Santos imediatamente recuou. O treinador até colocou o centroavante depois de ter tomado o gol, o David Washington e o Tiquinho, mas antes colocou zagueiro, colocou volante, Zé Rafael no jogo, e o Botafogo foi para cima com bola. Qual era a organização do Glorioso no primeiro momento? Vitinho, os 2 zagueiros e Ponte, Gregory e Marlon Freitas, por dentro tínhamos o Santiago, Natan, Arthur e lá na frente o Mastriani. Só que aí o Botafogo já fazia um 3-2-5, já colocava muita gente na zona ofensiva, com o Santos bem recuado, e aos 37 mais ou menos o treinador tirou o Vitinho, jogou o Ponte para a direita, e na esquerda ele deixou um corredor com o Natan, porque o Santos estava muito recuado e não contra-atacava. Para o Santos, um empate já estava muito bom. Lance de possível pênalti, uma finalização muito legal do Santiago, que bateu no defensor do Santos, o goleiro teve que fazer uma defesaça, o Brazão que agarra muito, um cruzamento de esquerda, se bem me lembro, do Elias Manuel, então o goleiro deles tirou depois do desvio. O árbitro poderia dar pênalti, o VAR poderia dar pênalti, ou chamar para o árbitro ver? Talvez. Escanteio, jogada se desenvolveu, e o Arthur vira o herói do jogo, quando centra aquela bola, quando joga aquela bola na área, aquela bola perigosa, fechada, que passa por um monte de gente e acaba com a vida do arqueiro adversário. 1-0 Botafogo aos 41 do segundo tempo. Aí era só segurar e sair na boa. O Santos, com pouca efetividade, não conseguia pressionar o Botafogo. O Zé Ivaldo deveria ter sido expulso porque deu um carrinho igual o do Jair na Libertadores na última terça-feira, mas o árbitro não expulsou, deu apenas o amarelo, o VAR não chamou, deixou o amarelo correr e assim foi. Fabiano, o Botafogo tem que melhorar? Bastante. Mas para o jogo de hoje, muitas dificuldades. Galera, muitos jogadores fora. O Botafogo, que já usa o Cuiabano como uma válvula de escape, até melhorar o elenco mais para frente. Não tinha o Cuiabano, não tinha outro lateral esquerdo, que é o Marçal. O Botafogo não tinha o Igor Jesus. O Barbosa ficou no banco de reservas. O David Ricardo jogou bem, o Jair também. Só que são peças importantes para o Botafogo rodar. Por isso tem que ir ao mercado, contratar ainda mais se as saídas forem confirmadas em breve. Sobre isso, a gente fala em outros conteúdos aqui no canal Fabiano Bandeira. Quero fazer mais análises do jogo também. Amanhã a ideia é voltar com a live na parte da tarde, live que teve durante a semana passada, só não tivemos live no dia do jogo, mas amanhã a ideia é ter a live na parte da tarde e depois às 18 horas estarei no Placar Aberto, ao vivo aqui no YouTube, na Placar TV. Amanhã, 18 horas, Placar TV, programa Placar Aberto aqui no YouTube. Estarei com a galera e feliz da vida com a vitória do Fogão. Descanso, trabalho e quarta-feira, às 20 horas, Botafogo e Ceará no Newton Santos. Vamos lotar nossa casa mais uma vez? Na Libertadores a festa foi lindíssima. E dá para brigar por esse campeonato, galera. Se o Botafogo vencer o Ceará, a torcida apoiar e a gestão contratar bem, o Botafogo pode brigar. Estamos no início do campeonato. Tem que melhorar o nível de atuação, principalmente fora de casa, mas dá para buscar. A gestão viu hoje o que é necessário. Espero que possamos trazer grandes jogadores. Estamos muito juntos. Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira. Galera, o cenário hoje está diferente, está até mais escuro aqui, mas o importante é o conteúdo robusto. Então, estamos muito juntos, todo mundo se inscrevendo no canal, trazendo novos inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Todo mundo deixando o like, isso é fundamental para o crescimento do canal, todo mundo ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo por aqui, nem vídeo, nem live. Saudações alvinegras, galera. Aquele abraço, valeu, fui, fogo! You